Olá, eu sou a Kel, sejam muito bem-vindos à Jornada do Artigo Publicado. Esse é o nosso primeiro vídeo da jornada, que está muito completa, com muito conteúdo para você que precisa escrever, principalmente para você que precisa publicar o seu artigo. Mas afinal, o que é um artigo? Artigo, ele é um meio de comunicação, eu diria que é um dos principais meios da atualidade. Então é aquele formato mais compacto, né? Eu diria pequeno no tamanho, grande na importância. Então ele tem uma estrutura mais compacta, mais objetivo, mas apresenta a mesma quantidade de informação em um número muito menor, muito mais reduzido de páginas, palavras. Então, por exemplo, se na tua tese, na tua dissertação, você colocou lá 200 páginas, no teu artigo vai caber só 20 no máximo, com referências, figuras, tá? Então é tudo muito mais rápido. Eu gosto muito, porque é muito mais objetivo, traz um monte de informação. Não vai entrar aqui em mérito, artigo para melhorar currículo, artigo não sei o que, OpenX. Não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito de que você quer escrever um artigo e eu vou te ensinar. Esse é o objetivo desse vídeo, ok? Antes de você começar a escrever, você precisa conhecer quais são os tipos de artigo que você pode fazer. Basicamente, nas revistas existem 3 tipos. Original Research, onde você apresenta uma pesquisa original. Geralmente é esse tipo de artigo que a gente publica, né? Então, basicamente, você vai escrever a sua pesquisa e os resultados desse tipo de artigo. Você tem testes experimentais, você tem algum tipo de experimentação. Você também pode encontrar em algumas revistas o formato Short Communication. É um artigo mais curto. Ele tem basicamente a mesma importância do artigo, mas é alguma coisa de divulgação rápida, então não dá tempo de ficar escrevendo aquele artigo mais longo, você fez ali alguma coisa emergencial. Mas cuidado, não é todo tipo de revista que aceita esse formato, não é às vezes a revista até tá lá no escopo que eles aceitam, mas eles não estão publicando, então é um formato um pouco mais peculiar, tem que verificar antes de você tentar escrever esse tipo de artigo. E temos também os reviews. Os reviews são, como o próprio nome diz, revisões, né? Então, no caso, se o teu projeto ele não foi baseado em pesquisa, ou se mesmo que foi, né, você quer fazer uma revisão, você fez uma revisão muito legal e quer publicar. Aconteceu muito agora isso na pandemia, por conta das limitações de ir para laboratório, né, enfim, toda essa questão que aconteceu nesses 2 anos que se passaram, muita gente ficou trabalhando em casa, aproveitou para dar aquele gás e focar em revisão. Então, no caso do artigo de revisão, ele é um pouco mais longo, você consegue utilizar mais referências, mais tabelas, figuras, que em alguns casos são limitados, eu vou falar disso nesse vídeo ainda, tá? Mas é um formato interessante. E você precisa conhecer todos esses formatos, esses tipos de artigo, decidir qual que você vai fazer antes de começar, certo? Então, vamos lá. Qual que é o formato do artigo? Como eu já disse para vocês, ele é mais compacto, né? Então, o formato ele é muito similar a um trabalho de conclusão, uma dissertação, porém com as especificidades da revista. Então, aqui não adianta eu querer vir falar de normas para vocês, porque vai mudar sim. Já adianto aqui para vocês que o terceiro vídeo é sobre submissão e lá nós vamos ver tudo isso. Mas cada revista tem as normas, algumas são bem próximas, mas pode variar, pode mudar, desde limitação, então, de número de figuras, tem bastante periódico que limita número de tabelas e figuras até 7, por exemplo. Acontece bastante isso. Qual que é a minha dica? Você vai fazer o formato básico ali, padrão, já pensando numa revista, num periódico que você quer publicar. Se não dá certo, você vai enquadrando conforme as normas daquele periódico que você vai submeter. Então, algumas vezes acaba de você ter que retirar alguma figura que não é importante, ou se não tiver como, várias vezes você tentar, tá, gente? Se alguém falar que eu falei isso, não conta pra ninguém, eu nego. Porque assim, às vezes acontece, se o teu trabalho é muito bom e você passou e você deu uma ou outra figura, tabela, e o trabalho for muito bom, muito relevante, tudo que você colocou é relevante, pode acontecer de passar e o editor, os revisores deixarem passar.
mas não é sempre que acontece, tá? O ideal é sempre mandar certinho ali nas normas da revista. Então vamos lá, qual que é a estrutura? Voltando lá. A estrutura começa por um título, e esse título também, algumas revistas elas limitam, tá? Bem pequenininho, outras não têm limitação, ou uma limitação um pouco mais abrangente, né, de número de palavras. Sempre antes de enviar, você verifica o número de palavras, porque tem revista que quer super objetivo. E tem videozinho aqui no canal que fala da importância do título. Se você nunca pensou a respeito disso, dá uma conferida, porque é um dos principais pontos de corte no aceite do teu trabalho ou não, do teu artigo ou não. Como é que você acha? Imagina, vamos pensar comigo. Tá, não vou falar sobre isso. Então, beleza. Título você tem que ter. Logo abaixo do título você tem os autores. Você escreveu esse trabalho sozinho? No mínimo, o seu orientador deve contar nessa lista, tá? Tem ordem de autores, tem algumas convenções para colocar essas ordens, mas isso é bem pessoal. O que eu vou te dizer que é padrão? Primeiro nome do autor principal, no caso discente que escreveu, você que está me assistindo. Último nome, seu orientador. Existem alguns casos onde o autor principal não é o autor correspondente. Normalmente, se não for você quem vai ser o autor correspondente, aquele que envia, que faz todo o trâmite ali, geralmente é seu orientador, sua orientadora. Mas pode acontecer de o seu professor ter delegado algum pós-doc, alguém com mais experiência para fazer isso, aí vai um asterisco e você tem que especificar na hora de submeter também. Detalhe importante, quantos autores? Como eu disse, ninguém trabalha sozinho, mas também às vezes você quer colocar todo mundo que te ajudou a limpar a bancada, você quer colocar, não é bem assim, tá? O mais comum é utilizar ali 5, 6 autores, tem revista que nem permite acima de 7 autores. Então, verifique quem realmente trabalhou, quem realmente te auxiliou nesse trabalho na hora de inserir o nome dos autores. Voltando à estrutura, nós vamos para resumo e palavra-chave. O resumo, ele é bem mais compacto do que uma tese, do que uma dissertação, um TCC. Já submeti em revistas que o número máximo eram 100 palavras, tá? Isso é muito pouco. Em geral, se trabalha com 150 a 250, mas é jogo rápido, é assim, ó, papum. Palavras-chave também, 5, 6 palavras, pode utilizar várias palavras, tem vídeo sobre... Gente, tudo que eu tô falando de elemento tem vídeo lá, vai procurar porque tem bastante coisa. É tudo muito importante, tá? Introdução. Então, na introdução, 3, 4 parágrafos trazendo o quê? Quais perguntas você responde nesse artigo? Então, você vai fazer uma contextualização, já expondo o que você está respondendo, já trazendo também a justificativa do seu trabalho, o que você sabe, o que você não sabe a respeito desse tema que você está abordando, tá? Então, você vai fazer uma introdução, quase uma introdução como se fosse uma introdução do teu trabalho normal, porém mais objetiva, mais enxuta. Feita a introdução, partiu o desenvolvimento. No desenvolvimento, aqui a gente divide em metodologia, resultados e discussão. A metodologia, gente, aqui é tudo papum, vapt-vupt, assim, ó. Então, na metodologia, diferente de um trabalho completo, onde você detalha toda a metodologia bonitinha, aqui você tem que fazer muito rápido e colocar o maior número de informações possíveis. Então, você vai ter que sim colocar a origem dos seus reagentes, qual que é a marca, pureza, localização onde você colheu a amostra, qual que foi o tipo de... Você tem que colocar todos os detalhes, sim, mas de uma maneira muito breve, sem enrolação. Vou dar um exemplo de como você pode fazer isso. Você está usando um método de pesquisa baseado no autor fulano de tal. Você não vai detalhar esse método se for exatamente igual, tá? Você vai pegar simplesmente e falar assim, a pesquisa foi baseada no método tal, tal, tal. Dá um exemplo do meu trabalho. Análise de compostos fenólicos. A análise de compostos fenólicos foi feita através do método de Foley, Seu-Catô, e coloca a referência, com base no autor tal, tal, tal. É assim que a gente faz
para não ficar detalhando tudo, porque senão vai faltar página para você. E os revisores cobram muito isso. Que a sua metodologia, gente, importantíssimo esse detalhe. A sua metodologia precisa ter reprodutibilidade e repetibilidade. Então, qualquer pessoa no mundo tem que ser capaz de pegar a sua metodologia e reproduzir o seu experimento. É isso que é a metodologia, é a sua receita do bolo. Mas aqui, tudo que você puder referenciar ou ser objetivo, você vai ter que ser. Então, porque a alma do seu trabalho está sempre nos seus resultados e discussão. Então, você não pode perder um espaço precioso com metodologia consolidada. Mas tem que deixar bem claro o que você fez e como você fez. Isso é a metodologia. Resultados e discussão. Alguns casos junto, alguns casos separados, sempre verificando com as normas do periódico que você quer publicar. Mas, como eu falei agora, é a alma do teu trabalho, capricho e gafe muito cometida, colocar resultado sem discutir. Isso não pode. Se existe um tópico específico chamado discussão, você precisa discutir. Então, você vai apresentar os seus resultados e você vai tirar conclusões disso na discussão. Você vai interpretar os seus resultados. Isso é essencial para qualquer trabalho, principalmente no artigo, onde nós temos concorrência do mundo inteiro tentando publicar. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Conclusão vai ser aquele fechamento você já sabe fazer. Se não sabe, se liga no canal. São super breve, você dá aquela retomada básica no seu trabalho, puxando todos os objetivos que você tinha, mostrando como você cumpriu, trazendo o que você encontrou de diferente, o que você realmente encontrou no seu trabalho. Isso é concluir. Concluiu, referências, coloca todas as referências bonitinho dentro da norma, porque eles vão conferir. Tem uma pessoa especializada lá só para conferir se você colocou todas as referências, se você colocou todo o seu trabalho dentro da norma, tá? E existe um item que é opcional, que é o agradecimento. Ele é opcional se você não foi financiado, se não teve nenhuma instituição que financiou o seu projeto. Mas se você é bolsista, se teve qualquer tipo de financiamento, auxílio, tem que agradecer sim. E mais uma coisa, se você utilizou um laboratório parceiro, uma instituição parceira que teve qualquer importância no seu trabalho, também é muito válido colocar, porque isso vai ajudar a outra instituição, além de ser ético, né? Você tem que agradecer quem te ajudou. Tá, finalizou todo o seu trabalho. Você escreveu em português ou em inglês. Existe esse pequeno detalhe. Quando você quer publicar o seu artigo, a maioria das revistas, mesmo brasileiras, estão aceitando apenas artigos em inglês. Existem, claro, várias que ainda aceitam em português ou tanto faz. Mas, para você ter uma maior visibilidade, é sempre interessante traduzir o seu artigo para o inglês. E essa tradução tem que ser bem feita. Muitos trabalhos bons podem ser recusados por uma tradução mal feita, por erros gramaticais, tanto no português quanto no inglês, claro. Você pode tanto começar o seu artigo em inglês, se você já domina, ou deixar para traduzir no final. Isso é muito opcional, é muito pessoal, depende da sua capacidade, do seu jeito de escrever, tá? Varia muito, certo? Essa é a estrutura básica de um artigo. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais vídeo da jornada do artigo publicado e toda segunda tem vídeo novo para você com muito conteúdo. É conteúdo de verdade, sem enrolação. Então, deixa seu like aqui.